Olá, boa tarde. Seja bem-vinda, bem-vindo a este primeiro Jornal da Tarde de 2021. Feliz Ano Novo para você. O ano começa com a posse de prefeitos e vereadores em mais de 5.000 cidades do país. São eles que terão de ajudar a resolver os desafios da saúde e da economia herdados de 2020, porque a vida acontece no município. Veja outros destaques. O Brasil tem 2 primeiros casos da nova variante do coronavírus, identificada primeiro no Reino Unido. Mais contagiosa, ela não deve ser mais grave. O governo federal facilita regras para importação de vacinas, mas também de remédios contestados pela comunidade científica para o tratamento da Covid-19. O presidente Bolsonaro assina a medida provisória que tira a renda de 500 mil brasileiros pobres. Pela primeira vez na história, volume de material artificial no planeta supera o natural. Esgotamento da terra clama por mudança no modelo de consumo. A festa de Réveillon pelo mundo, cenários diferentes, aglomeração e muita expectativa para 2021. E o conhecimento ancestral das filosofias africanas ajuda a pensar como enfrentar o ano que começa. Uma pesquisa feita por cientistas da Finlândia comprova o que muitos pediatras já sabiam. Criança que tem contato com a natureza tem mais imunidade no organismo. Pisar na lama, brincar dentro de uma bacia com água, ficar descalço com os pezinhos na terra. Renato, de 4 anos, desde os primeiros meses de vida, sempre foi incentivado a ter contato com a natureza e brincar em áreas livres. Pegava florzinha do chão. A gente sempre validou esse comportamento dele porque a gente achava muito importante. Pesquisa feita pela Universidade de Helsinki, na Finlândia, aponta que esse contato das crianças com a natureza ajuda em muito a fortalecer a imunidade das crianças pequenas. Cientistas compararam crianças entre 3 e 5 anos de 3 escolas com diferentes contatos com a natureza. Os pesquisadores analisaram a flora bacteriana intestinal e da pele das crianças e confirmaram a relação direta entre mais imunidade e vida ao ar livre. Quando você coloca uma criança numa bolha, ela não tem do meio ambiente informações de produza anticorpos contra. Mas a pandemia tirou as crianças das creches e escolas e ainda limitou as idas aos parques e outros locais abertos. Se, por um lado, as medidas evitaram a contaminação da Covid-19, por outro, podem reduzir a imunidade a outros patógenos, além de prejudicar o desenvolvimento e também o equilíbrio mental e emocional, muito importante na primeira infância. A questão é a criança ter contato íntimo com a natureza. As crianças podendo sair com os pais sempre de máscara, com o distanciamento social necessário. A criança vai colocar a mão na terra, vai levar a mão na boca. A gente pode levar a criança para lavar as mãos a seguir. Não é na terra que você tem o vírus. A nova variante do coronavírus, identificada no Reino Unido e considerada mais contagiosa, já foi detectada no Brasil, em 2 pacientes de São Paulo. O laboratório analisou 400 amostras de saliva coletadas por testes de RT-PCR. A confirmação da cepa em 2 pacientes foi feita por meio de sequenciamento genético, em parceria com a Faculdade de Medicina da USP. O rastreamento indica que o vírus pode ter vindo da Inglaterra. Eu só posso dizer que é um homem e uma mulher, relativamente jovens. A pessoa com quem eu conversei, e a gente tem bom detalhamento, ela não foi para fora do país, ela é residente de São Paulo, mas ela recebeu em sua casa pessoas próximas provindas de Londres. A variante já foi detectada em outros 17 países. Ela tem mutações que alteram a forma como o vírus se fixa nas células humanas. Por isso, pode ser mais contagiosa. O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças estima que a nova linhagem seja até 70% mais transmissível. No Reino Unido, ela já é responsável por 50% dos novos casos, segundo a OMS. Essa maior taxa de transmissão está sendo atribuída especialmente a 8 mutações que acontecem na proteína da espícula do vírus, que chama spike em inglês, S. Essa proteína é que dá o nome para o coronavírus, porque ela que forma a coroa do vírus. E ela
é responsável pelo processo de infecção, porque ela é a proteína que gruda o vírus na superfície da nossa célula, do nosso epitélio respiratório. Não há evidências de que a variante provoque casos mais graves, nem que seja resistente às vacinas. Mas a chegada ao Brasil acende um alerta. E apesar dela não ser mais letal, o fato de transmitir mais acaba fazendo com que mais pessoas se infectem e morram dessa variante. Então, por isso, esse é o grande perigo, é o aumento expressivo de casos. O Ministério da Economia simplificou as regras para a importação de vacinas contra a Covid-19 e remédios que o governo federal insiste em recomendar para o combate aos efeitos da doença. A simplificação foi feita através da alteração de uma instrução normativa da própria Receita Federal. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial e têm como objetivo agilizar a liberação dos imunizantes que chegam às alfândegas já em território nacional. A partir de agora, o importador fica autorizado a entregar as doses ao cliente final, mesmo antes do produto e da respectiva documentação passarem por conferência dos fiscais da Receita. A medida pode ser adotada desde que não haja estrutura e pessoal suficientes para uma análise rápida do material. Centenas de outros medicamentos e insumos da área da saúde também tiveram o procedimento simplificado, entre eles a cloroquina e a azitromicina. Ambos têm o uso defendido pelo governo no tratamento de infectados pelo novo coronavírus, embora estudos científicos não apontem eficácia deles no combate à doença. E a Câmara de Comércio Exterior do Brasil prorrogou até 30 de junho a isenção de tarifas para produtos relacionados ao combate da Covid-19. A medida adotada durante a pandemia perderia validade hoje. A isenção atinge 298 itens, entre vacinas, testes, medicamentos e outros produtos relacionados ao atendimento de pacientes infectados. Prefeitos e vereadores tomam posse hoje em todo o território nacional. E nesse novo ciclo, os políticos terão que vencer o duplo desafio da pandemia e da crise econômica. A vida acontece nos municípios. As prefeituras são responsáveis pelas linhas de ônibus, pela organização do trânsito, iluminação e limpeza de ruas, parques e praças, coleta de lixo e saneamento básico. E hoje os prefeitos tomam posse com uma responsabilidade extra: organizar a vacinação contra a Covid-19. Alguns deles, inclusive, foram além das competências municipais de organização local do Sistema Único de Saúde e entraram na corrida pela vacina. Belo Horizonte, Curitiba e Rio de Janeiro já assinaram acordos para a compra da Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Sinovac. Por outro lado, municípios pequenos não têm dinheiro para adquirir a vacina e dependem do repasse do governo federal. Aqueles prefeitos de municípios com menor poder aquisitivo, portanto, de municípios que dependem muitas vezes de repasses do governo federal, e são muitos municípios no Brasil, esses têm que ter uma atenção especial para a logística e têm que, infelizmente, aguardar que a agenda, o cronograma seja estabelecido pelo Ministério da Saúde. 2021 começa com a expectativa pela vacina e pela retomada econômica. Mas a gestão municipal não consegue atuar sozinha em nenhum desses dois campos. Para o Brasil voltar para o eixo na saúde e na economia, é necessário que haja uma união de forças, até agora divididas. Prefeitos, governadores, presidente, iniciativa privada e organizações não governamentais devem atuar juntos para recuperar a qualidade de vida dos brasileiros. Não existe uma fórmula simples para um problema complexo. Nós teremos que vacinar, ter um cronograma de vacinação, pensar na retomada econômica e ainda assim com diferenças regionais e até mesmo dentro de cada estado do Brasil, municípios que têm mais condições e aqueles que têm menos condições. E no Legislativo, câmaras espalhadas por todo o país ganham um novo perfil a partir de hoje. Nas capitais, houve uma renovação média de mais de 56% dos vereadores, segundo um balanço do Tribunal Superior Eleitoral. O avanço de minorias e candidaturas coletivas pode representar uma nova abordagem para os problemas estruturais da sociedade. Alex Barcelos, co-vereador do coletivo Quilombo Periférico, eleito em São Paulo na última eleição, faz parte desse movimento novo do Legislativo brasileiro. Somos talvez uma minoria que está fazendo uma reparação histórica dentro da Câmara Municipal, fazendo uma reintegração de posse dos espaços sempre negados
a população negra, periférica e pobre da cidade de São Paulo. Se você pegar as câmaras que foram renovadas e que têm hoje mandatos coletivos ou uma maior atenção de grupos que são minorias, é bem provável que esta Câmara Municipal tenha um olhar mais sensível, um olhar que consiga captar as dificuldades de grupos que são grupos historicamente vulneráveis. Na maior cidade do país, tomam posse hoje à tarde o prefeito e os vereadores eleitos. A repórter Maria Manso está na Câmara Municipal de São Paulo e tem as informações. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos e feliz ano novo. No centro de São Paulo chove muito forte. Nesse momento é onde fica a Câmara Municipal e onde acontece também a posse dos novos vereadores, do prefeito reeleito e do novo vice-prefeito. A cerimônia está marcada para as 3 horas da tarde, mas de preferência com poucas pessoas presentes. A Câmara Municipal divulgou um pedido para que quem puder tome posse de forma virtual. Devem estar presentes, com certeza, apenas o vereador mais idoso, Eduardo Suplicy, que vai presidir essa sessão solene, também o prefeito e o vice-prefeito. Os outros vereadores podem tomar posse de maneira virtual, à distância, para que não haja contágio, para que não haja aglomeração dentro da Câmara dos Vereadores. A população não vai poder ter acesso ao auditório da Câmara dos Vereadores, como normalmente acontece. Mas toda a cerimônia será transmitida pelas redes sociais da Câmara Municipal e também pelo canal 8.3 da TV aberta. O maior desafio de todos eles, com certeza, vai ser combater a pandemia e determinar de imediato novas medidas para conter essa segunda onda, né, Aldo? É isso, Maria. Obrigado pelas informações. Feliz ano novo também para você. 500 milhões de reais que poderiam ser destinados para a produção cultural no Brasil perderam a validade porque projetos analisados e aprovados com base na mais importante lei do setor, a Rouanet, ficaram na gaveta de um secretário do 3º escalão do governo federal. Alexandre é ator e lidera um grupo de teatro. Em 2020, ele fez um projeto de um espetáculo teatral para a inclusão de deficientes visuais no Mato Grosso do Sul. Teria R$115 mil de uma empresa de mineração com renúncia fiscal via Lei Rouanet, mas nada saiu do papel. O projeto passou por 4 avaliadores do PRONAC, o Programa Nacional de Apoio à Cultura, e todos deram aval. Só faltava mesmo a assinatura final. Eu perdi esse patrocínio, esse resultado era para ter saído no começo de dezembro e foi postergando até chegar agora no final de dezembro. Cerca de 400 projetos aprovados pela Lei Rouanet tiveram o mesmo destino de Alexandre. Faltava apenas a aprovação do titular da secretaria, capitão André Porciúncula, e a publicação no Diário Oficial. Mas isto não aconteceu. Resultado, R$500 milhões já captados para os projetos foram perdidos. Porciúncula elegeu o velho inimigo do também capitão Jair Bolsonaro para contra-atacar. O militar disse que a mídia militante não vai conseguir transformá-lo num mero carimbador e que só aprovam projetos que conseguem analisar. Para o secretário, o dinheiro da renúncia fiscal dos projetos acaba saindo dos cofres públicos e, por isso, exige respeito com o povo. O chefe de Porciúncula e secretário nacional da Cultura, Mário Frias, deu total apoio ao subordinado. Frias diz que seguem juntos para moralizar a cultura. A pedido de entidades da área cultural, a Ordem dos Advogados do Brasil chegou a acionar a Justiça para garantir o direito ao uso dos recursos, mas o pedido foi negado. A OAB aguarda a análise do recurso. E a poucas horas do fim de 2020, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que restringiu mais uma vez a concessão do BPC, o benefício de prestação continuada destinado aos mais miseráveis do país. Com a mudança, cerca de 500 mil brasileiros, entre idosos e deficientes, ficarão sem assistência.
A medida provisória assinada ontem limita a 1/4 de salário mínimo a renda per capita de quem pode receber o benefício. O BPC paga um salário mínimo para idosos e deficientes que comprovem que não podem se manter nem serem mantidos por suas famílias. Em março, o Congresso Nacional elevou para meio salário mínimo o limite de renda para a concessão do BPC, ampliando, portanto, o número de pessoas beneficiadas. Isso foi feito por meio de um artigo da Lei do Auxílio Emergencial. O corte no BPC é uma retirada de recursos de subsistência da parcela mais miserável da população. Para se ter uma ideia, a decisão atinge quem tem alguma renda superior a R$ 275 por mês ou R$ 9 por dia, que agora não poderá mais receber o auxílio. O BPC custa hoje cerca de 62 bilhões de reais e alcança 4 milhões e 900 mil brasileiros pobres. Depois de um ano difícil como foi 2020, as atenções se voltam para este que começa. A gente ouviu 4 especialistas das áreas de economia, educação, saúde mental e epidemiologia. Para eles, 2021 será de grandes desafios, mas também de esperança. 1º de janeiro, ano novo, vida nova. 365 dias pela frente para recomeçar e melhorar. Acreditar. Como o passarinho que, em meio a nada, encontra uma fruta fresca para o café da manhã. Mas a verdade é que 2021 traz na bagagem toda a herança de 2020. Tanto que aqui em São Paulo, pelo menos, ele começou carrancudo, cinzento, com cara de quem sabe que ainda temos enormes desafios pela frente. E para isso, há que se ter saúde mental e emocional para aguentar o tranco. Com a pandemia, ficou muito relevante a importância da saúde mental das pessoas. Então a gente avançou no combate ao preconceito, no combate ao estigma. Eu acho que com isso é possível que a gente chegue em 2021 a alcançar mais pessoas e a possibilitar para mais pessoas o alívio desse sofrimento emocional que as doenças mentais trazem, que os transtornos mentais trazem e que não precisa ser assim. Claro que uma boa cabeça depende de ter as contas em dia e a despensa de comida abastecida. E isso vamos ter que cobrar de quem tem o poder e o dever de administrar o país, os estados e as prefeituras. Porque a economia da casa, chamada Brasil, implica em reformas e investimentos. Nós temos um desafio econômico gigantesco pela frente. E são 3 temas principais: a recuperação de um equilíbrio fiscal mínimo, 2 é a retomada econômica per se, ou seja, basicamente investimentos e emprego. E, finalmente, por trás disso, nós temos o permanente desafio das grandes reformas estruturais. Outro desafio coletivo a enfrentar neste ano é a retomada da educação. A falta das aulas presenciais aumentou as desigualdades entre estudantes ricos e pobres e abriu uma lacuna no aprendizado e na socialização das crianças e jovens. A solução é uma só e é urgente. Que todas as escolas retornem às atividades presenciais, sem nenhum transtorno, de forma segura para alunos e professores. Mais investimentos na educação e que eles sejam bem geridos. Está aí o Fundeb, uma grande esperança para a nossa educação. De cada 10 brasileiros, em média 7, acreditam que 2021 vai ser melhor. O otimismo é maior entre quem ganha mais e é mais jovem. É o que indica uma pesquisa feita por telefone pelo Datafolha. Mas o fato, indicado como fundamental por todos os especialistas para que 2021 seja de fato melhor do que o ano que passou, é a chegada da vacina. Nós não teremos um ano livre da pandemia ainda, nós não vamos deixar de ter a interferência político-partidária nas evidências científicas, porém nós vamos ter sim um ano de muita ação em relação à vacinação, à adesão à vacinação, e eu tenho certeza, fé e esperança que a população de fato entenda que a única forma da gente começar a melhorar, voltar a uma vida normal, seja em termos de economia, saúde, em tudo, é exatamente com uma alta adesão à vacinação. Então é isso que eu desejo, de fato, que 2021 seja o ano da esperança e da vacinação. E olha, outro desafio para esse ano, mudar o modelo de consumo de recursos naturais com urgência. Sabe por quê? Tudo que o ser humano já construiu ultrapassou em 2020 a massa de todas as formas de vida na Terra.
De um lado, prédios, pontes, viadutos e inúmeras outras estruturas nas cidades ao redor do mundo. Do outro, animais, plantas, micro-organismos, domesticados ou nos ecossistemas onde pulsa a vida. A massa de todas as criações humanas foi comparada com a dos seres vivos do planeta no levantamento liderado por pesquisadores israelenses e publicado na revista Nature. A primeira ultrapassou a marca de 1,1 trilhão de tonelada em 2020. Pela primeira vez, o total de objetos construídos pela humanidade ultrapassa a massa viva. A quantidade de plásticos que teve aumento de uso com a pandemia já equivale ao dobro do total de animais. O peso dos prédios e estradas supera o de árvores e arbustos. E os cientistas nem consideraram objetos que ainda vão virar lixo. Se entrassem na conta, a virada teria ocorrido em 2013. O estudo considerou todos os países e todos os campos da indústria. Isso nos traz uma responsabilidade muito grande sobre o que fazer com isso, sobre como se relacionar com o meio ambiente, com as florestas tropicais como a Amazônia, com a questão de plásticos que estamos jogando no oceano a uma taxa absurdamente alta. Nós estamos desregulando o sistema que mantém a vida no nosso planeta. Talvez esteja na hora de repensar a nossa linguagem em relação à natureza. O escritor Mia Couto, que é biólogo, alerta para o uso da expressão recursos naturais. É como se todos os elementos da natureza estivessem à nossa disposição para serem extraídos. Nós somos parte da natureza e dependemos dela para viver, mas o nosso atual sistema socioeconômico ignora isso. Leva à escassez de água limpa, à poluição do ar e ao reforço das desigualdades sociais. Nós estamos criando um planeta cada vez mais entupido de coisas, mas o pior é que essas coisas não são produzidas igualmente por todos nós. Enquanto um indiano tem um consumo de 2 toneladas per capita por ano ao longo da sua vida, um norte-americano ou um canadense tem um consumo de 25 toneladas per capita. Nós não vamos ter um planeta mais equilibrado se nós não enfrentarmos o problema das desigualdades. O professor da USP ressalta ainda a necessidade de mudar parâmetros econômicos para manter a base que sustenta a vida no planeta. Se você pega as maiores 1.600 empresas globais, se elas tivessem que pagar pelo lixo que produzem, pelo uso da biodiversidade, pela poluição do ar, os lucros dessas empresas, se elas tivessem que pagar por isso, cairia a zero. Essa talvez seja a maior demonstração do quanto nós precisamos mudar o nosso sistema econômico para que seja um sistema que regenere os tecidos naturais e também sociais que até aqui o crescimento econômico sistematicamente tem destruído. Depois do intervalo, o ano começa no estado de São Paulo com a fase vermelha do plano de controle da pandemia. E a festa da virada no Brasil e no mundo. Paisagens diferentes, abraços adiados e esperança redobrada. A gente volta já. O estado de São Paulo retorna hoje à fase vermelha do plano de controle da pandemia. A cidade de Manaus volta a usar câmaras frigoríficas nos hospitais para atender ao aumento no número de vítimas. Enquanto isso, o ano começa com o Brasil à beira das 195 mil mortes. A média de casos nos últimos 7 dias apresentou uma queda de 23%. Ainda assim, o Brasil já registra 7.675.700 confirmações de Covid-19. A média de mortes apresentou uma redução bem menor, 6%. Com isso, o total de óbitos registrados no ano passado se aproxima dos 195 mil, com 706 por dia. O estado de São Paulo lidera os casos de Covid-19 no país. São quase 1,5 milhão de registros e o estado já se aproxima das
47 mil mortes. Para tentar mudar essa situação, o primeiro dia de 2021 começou com a volta do estado de São Paulo à fase vermelha de combate ao coronavírus. A medida vale de hoje até domingo. Nesta fase só podem funcionar os serviços considerados essenciais, como mercados, farmácias, postos de combustíveis, padarias e lavanderias. Na segunda-feira, o estado volta para a fase amarela, em que comércio e serviços podem operar com até 40% da capacidade e horário de funcionamento restrito. Esta condição vale até o próximo dia 7. No Amazonas, o quadro voltou a se agravar. Já são mais de 200 mil casos e o número de mortes está perto de 5.300. O agravamento do quadro fez com que Manaus voltasse a colocar câmaras frigoríficas nas portas dos hospitais para guardar os corpos das vítimas de Covid-19. No país, são mais de 730 mil pacientes em acompanhamento e quase 6.750.000 recuperados, segundo o Ministério da Saúde. E a virada do ano foi diferente dessa vez. Bloqueios de praias e ausência das festas mais famosas do país fizeram parte da chegada de 2021. Mesmo assim, ainda houve aglomerações que podem provocar o agravamento da pandemia no Brasil. No Rio de Janeiro, o Cristo Redentor ficou iluminado, com projeções que valorizavam os profissionais da saúde e lembravam a população de que a pandemia não acabou. A polícia interditou a orla da praia de Copacabana, tradicional palco da queima de fogos na capital fluminense, suspensa este ano. Ainda assim, grupos contrariaram as regras da prefeitura e foram ao mar para celebrar a chegada do Ano Novo. A Avenida Paulista, onde tradicionalmente ocorre a maior festa de Ano Novo de São Paulo, ficou vazia durante a virada. Para tentar coibir as festas promovidas por artistas em meio à pandemia, perfis de redes sociais têm denunciado aglomerações durante shows e apresentações. Em Barra de São Miguel, em Alagoas, por exemplo, dezenas de pessoas se reuniram numa balada na madrugada de hoje. O mundo deixou para trás 2020 e entrou no Ano Novo de um jeito diferente. Apesar das restrições que limitam as celebrações do Ano Novo na Rússia, moradores de Moscou entraram em 2021 de uma maneira criativa, dentro de um ônibus de turismo. Após meia hora de passeio, todos assistiram ao espetáculo de fogos de artifício de uma das 7 colinas da capital russa, com vista panorâmica para a cidade. No Reino Unido, o Big Bang tocou à meia-noite para marcar o fim do ano e do período de transição do Brexit. Devido à disseminação de uma nova cepa do coronavírus, a maior parte do Reino Unido está sob rígidas restrições de movimento. O tradicional relógio na Puerta del Sol, de Madrid, na Espanha, tocou no Ano Novo com 12 badaladas, sem a presença das habituais multidões, devido às constantes restrições pelo coronavírus. Na Itália, a passagem do ano em Roma foi praticamente um evento virtual, já que o governo impôs um bloqueio nacional e um toque de recolher na tentativa de prevenir o ressurgimento de infecções por coronavírus após uma violenta segunda onda no país. Em Portugal, a famosa Praça do Comércio, no centro de Lisboa, permaneceu quase vazia com o toque de recolher a partir das 11 da noite. Na Alemanha, os fogos de artifício iluminaram rapidamente o céu ao redor do portão de Brandemburgo, no coração de Berlim, onde normalmente milhares de pessoas se reúnem para celebrar a festa de Ano Novo. Em Nova York, a tradicional queda da bola de cristal na Times Square não teve multidões. Além da chegada do Ano Novo ao som da música New York, New York, com Frank Sinatra, o evento transmitido pela TV também teve a participação da cantora brasileira Anitta. O Papa Francisco fez um chamado para que este ano seja de solidariedade fraterna e de paz para todos. Neste Dia Mundial da Paz e com a Praça de São Pedro vazia, o Papa Francisco inaugurou o Ano Novo dizendo que os acontecimentos que marcaram o caminho da humanidade no ano passado, especialmente a pandemia, ensinaram que é preciso se interessar pelos problemas e preocupações dos outros, que essa atitude é o caminho que conduz à paz e favorece uma sociedade fundada na relação fraterna. De uma sociedade fundada sui rapporti di fratellanza. O Papa ainda falou sobre a preocupação com a violência no Iêmen e as vítimas inocentes sem remédios ou comida e pediu soluções que permitam um retorno à paz para aquela população martirizada.
Francisco não participou das celebrações oficiais da virada do ano. O Vaticano informou que a causa foram dores no nervo ciático. Na mensagem de hoje, o pontífice também pediu que cada um procure fazer deste um ano de solidariedade fraterna, repleto de confiança e de esperança para todos. E sorriu para a câmera enquanto repetia seu encerramento habitual. Não se esqueça de orar por mim. Não dimenticatevi di pregare per me. Depois do intervalo, como encarar o novo ano depois de tudo que aconteceu em 2020? As filosofias e o conhecimento ancestral dos povos africanos ajudam a entender o que temos pela frente. A gente volta já. Esse ano começa, como a gente já mostrou aqui, com uma grande expectativa em relação à vacina contra a Covid-19 e carregado pelos questionamentos existenciais que fizemos nos últimos 12 meses. Quando isso acontece, em geral, buscamos respostas na religião ou na filosofia. Eu conversei com uma professora que é pós-doutora em filosofias africanas, para saber como o conhecimento ancestral desse povo pode nos ajudar a encarar o que temos pela frente. E aprendi muita coisa. Professora Azangeri, eu lhe pergunto, depois de um ano como esse, 2020, tão difícil, em que nos questionamos tanto a respeito do sentido das coisas, como é que a gente pode olhar para 2021 a partir deste conhecimento, desta filosofia africana que você estuda? Boa tarde a todos. Dizer que é um prazer estar aqui. Obrigada pela confiança nas minhas palavras. E eu acho que o mais importante é entender a lógica cíclica, né, do pensamento africano. E é importante também, antes de tudo, dizer que são filosofias africanas e afrodiaspóricas, né? Porque as filosofias de terreiro, as filosofias do jongo, do candomblé, da capoeira, também são filosofias africanas da nossa diáspora. E, de maneira geral, tanto as surgidas no continente quanto as surgidas nas diásporas, elas têm a ciclicidade como ponto de unidade cultural. Ou seja, nós estamos aqui por conta de uma ancestralidade passada e caminhamos inevitavelmente para uma ancestralidade futura. Então, é uma responsabilidade que nós, ancestrais desse tempo, temos com os que virão, né? Ao mesmo tempo que uma responsabilidade com aqueles que proporcionaram a nossa possibilidade de estar aqui hoje. Então, nós temos que pensar nessa filosofia chamada Sankofa, que é aquele pássaro que vai ao passado buscar as pedras do ontem para trazer para o presente e poder plantar um amanhã. Então, veja, nesse movimento do ontem, essas pedras são as pedras da experiência dos nossos ancestrais. E aí eu queria deixar a provocação, né? O que vai ser, né, quando os ancestrais do tempo futuro fizerem um movimento de Sankofa para o nosso tempo, que pedras a gente vai conseguir entregar para eles, não é mesmo? Muitos buscam um recomeço, olham para 2021 com essa esperança e outros com muito ceticismo. A gente sabe na prática que a vacina não vai resolver todos os problemas e que a gente vai continuar precisando tomar muitos cuidados. A vida não será mais como a que a gente conheceu até um tempo atrás, né? Mas o que é este recomeço à luz desse conhecimento? Filosofias como as Malinques acreditam que o ser humano vão passar por 9 transições ao longo da vida, né? Filosofias como a Bakongo vai dizer que todo ser humano é um sol vivo que nasce para o mundo físico e que precisa chegar ao seu sol do meio-dia e depois chegar no poente, né, no seu entardecer, no poente da sua vida. Então, perceba, tudo tem uma ideia de transitoriedade, tem uma ideia de ciclicidade e uma ideia mesmo de Dan, aquela cobra que morde o próprio rabo para fazer o eterno retorno. Então, eu acho que pensar 2021 é se colocar aberto para as pluripossibilidades de ser você mesmo. Eu acho que é essa, né, a grande esperança para o nosso 2021.
Uma coisa que foi colocada em xeque nesse ano que terminou, 2020, foi o individualismo. E a pandemia, talvez uma das lições que tenha trazido é a necessidade de pensar no coletivo. A solidariedade, ela surge, né, como uma resposta importante neste momento de uma crise tão intensa, né? Como é que esse conhecimento ancestral olha para este valor da coletividade? A coletividade, que a gente vai chamar agora de cooperatividade, ela é um valor civilizatório africano. O que significa dizer que é um ponto de unidade cultural de África e das suas diásporas. A unidade comunitária, a unidade familiar, a unidade de aquilombamento, né, por assim dizer. Então, tem uma filosofia chamada Ubuntu, que a gente vê muito manifesta nos terreiros de candomblé afro-brasileiros, que é uma filosofia banto, de origem, né, ali, Banto-Congo, África do Sul, que vem para o Brasil, nos negreiros, nos navios negreiros, e se transforma como um valor de resistência, possibilidade de sobrevivência e inegociabilidade da nossa humanidade. Então, naquele momento em que estavam em África, a cooperatividade, ela era uma forma de construção civilizatória daquelas comunidades. No momento em que ela vem e desembarca nas Américas, por exemplo, ela passa a ser um valor de sobrevivência, ou seja, entender que, em coletivo, nós conseguimos fazer uma força maior para que a nossa humanidade não seja tão mais negociada do que ela já é, né, do que ela já tem sido nos últimos 5 séculos. Então, pensar Ubuntu, eu sou porque nós somos, pensar cooperatividade, coletividade, é entender que o seu sol, ele precisa do sol da comunidade para brilhar. Eu gosto muito de usar uma frase que eu li na filosofia Bakongo e que a gente pode estender para as comunidades em geral, para as famílias, né? Em que ele diz assim, uma comunidade ou uma família é uma constelação de sóis vivos subindo a montanha da vida. Então, veja, é uma constelação solar, luminosa, brilhante, porque, mais uma vez, todo ser humano é um sol vivo. Então, pensar nessa ideia de constelação traz muito mais fôlego, né? Para a gente pensar um amanhã mais pleno e solar e digno para todos nós. E também nos provoca esse termo constelação a estarmos com o outro, né? A dividirmos com o outro, a compartilhar com o outro, a trazer o outro junto. Isso também é um valor importante nesse conhecimento, né? Com certeza. Ninguém chega sozinho, né? E uma frase que o filósofo Nego Bispo fala muito é que a trajetória, ela tem que sustentar o merecimento. E uma trajetória, ela precisa ser coletiva para que esse merecimento também tenha um impacto de mudança, né? Se a gente está pensando em uma mudança social, em uma mudança de estado de humanidade, numa plenitude solar de todas as pessoas, independente de quem elas sejam, porque todo mundo é um sol vivo, a gente também precisa pensar nessa mudança enquanto um coletivo que se levanta. Porque não adianta você levantar sozinho, você vai levantar sozinho e ficar sozinho. Então, é importante que esse movimento de ficar de pé na escala da humanidade, que esse movimento ele seja em massa, né, para que ele não volte atrás sobre tudo isso. Azaf, você tocou numa palavra, num ponto que será certamente muito necessária aqui em 2021. Resistência, e a gente poderia acrescentar resiliência, que é uma marca muito importante também dentro de toda essa filosofia, né? Ou essas filosofias, né? Sim, a resistência histórica, né? Nem preciso trabalhar essa discussão aqui, porque eu acho que ela já é muito discutida, né? E cada vez mais, principalmente no ano, né, de tantos debates de cunho racial e social. A resiliência enquanto um fator também civilizatório, porque a gente não pode esquecer que os nossos ancestrais vieram sequestrados numa horda de 20 milhões e chegaram mais ou menos 5 milhões no Brasil com o corpo, a palavra e o conjunto civilizatório. Então, foi com o corpo, a palavra e esse conjunto civilizatório que a gente conseguiu ficar de pé, mais uma vez, na escala da humanidade. Entretanto, eu quero dizer outras 2 palavras muito importantes que os meus estudos, tanto em história, literatura e filosofia africana, vêm me mostrando e que eu tenho sempre passado adiante.
que quando a gente vai fazer um movimento de Sankofa e olhar as experiências, né, as pedras factuais do passado, né, as experiências daqueles que viveram ontem, duas palavras são presentes: organização e mobilização. Então, veja, mobilização sem organização vira evento. Organização mobilizada muda o mundo. Então, pensem nisso. E que a gente possa, em 2021, transformar esse mundo, né? Professora Azangeri, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal da Tarde, que esse ano seja tudo aquilo que a gente espera. Até uma próxima. Até que a gente não negocie mais, jamais, a nossa humanidade. 21, próspero para todos. Obrigada. O Jornal da Tarde termina aqui. Uma boa tarde, um ótimo final de semana para você. Eu saio de férias hoje, volto em fevereiro, na segunda-feira. Joyce Ribeiro estará aqui de volta com você. Até lá.